Bom dia, amados, graças e paz. Você que está agora aí através do Facebook, bom dia, graças e paz. As bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida. Sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Quero te avisar também que nós temos o nosso canal lá no YouTube, tem todos os nossos encontros. Depois me procura lá, procura NAC Mangaratiba. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, nos ajude a estar divulgando essa nossa obra. E também você que sentir desejo no coração de estar participando conosco, semeando nesse nosso trabalho, pode fazer isso através do meu Pix, que é o 21 98484 3969. Núcleo Avançado Cristo Vive é um núcleo avançado da Igreja Evangélica Cristo Vive, situado na rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Se você estiver aqui pela área da Costa Verde, pode estar conosco, nos fazer uma visita. Será muito bem-vindo. Os nossos horários aqui são terça-feira, 19 horas, nós temos o nosso culto de oração. Quinta-feira, 19 horas, os estudos das doutrinas da graça de Deus. Domingo, 9 horas, louvor, adoração e ministração da palavra do Senhor. Sempre lembrando que aos primeiros domingos de cada mês, domingo de ceia, nós fazemos um café. Temos um café aqui, onde nós paramos logo cedo, tomamos um café, temos um papo, depois temos o nosso momento de palavra, louvor, palavra, e aí ministramos a ceia do Senhor. Você é o nosso convidado. Venha e traga a sua família. O Núcleo Avançado Cristo Vive, eu costumo dizer que é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Amém? Venha estar conosco. Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: nossa mente é um campo de batalha. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Nossa mente é um campo de batalha. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós declaramos já, Pai, que essa palavra surtiu o efeito que por ti já foi determinado, desde antes da fundação do mundo. Por tudo eu te louvo, Pai, por tudo eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Esse versículo é um versículo que eu gosto muito, quase sempre repito ele em todas as minhas mensagens, porque nós estamos vivendo exatamente isso. Nossa, agora, próximo sábado, vai estar acontecendo a 17ª convenção anual das igrejas Cristo Vive. Por sinal, se você quiser estar conosco, vai ser a rua Maricá 320, lá na Praça Seca, Campinho, ali, né? Atrás da 28ª Delegacia de Polícia. Então você pode estar lá conosco a partir das 9 horas, de 9 até as 14 horas. E o tema esse ano é exatamente esse: fogo estranho no altar. Há fogo estranho no altar. Então, eu gosto muito desse versículo por causa disso. Nós estamos vivendo esse tempo. Porque esse conformeis aí, ele refere-se a você não deixar que o estilo ou aparência de coisas externas venham te acompanhar, venham criar um modelo ou venham criar um padrão na tua mente. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje nas igrejas, é exatamente o que está acontecendo. É exatamente isso que está acontecendo. Estão deixando que, em vez da igreja sair para fazer a diferença no mundo, botar em exercício, em prática esse versículo, não se conformar com tudo isso que está acontecendo, está sendo ao contrário. Estão se conformando, tá? É mais fácil se conformar com tudo e deixar a coisa acontecer.
Então, mas isso trabalha onde? Isso trabalha na nossa mente, porque ela é bombardeada dia e noite e dia, por sofismas, esses lançados pelo inimigo, que quer fazer o quê? Quer destruir. Ele lança lá os sofismas para você, coloca à tua volta pessoas que muitas das vezes só falam coisas para te destruir, pessoa que só tenha um pensamento negativo, tudo que fala é de derrota, pessoa que passa 24 horas por dia reclamando, e isso destrói não só a pessoa, como aqueles que estão à sua volta. A pessoa que tem pensamentos de derrota, ela consegue se destruir e destruir as pessoas que estão à sua volta. É aquele massificando toda hora a mesma coisa. Aí isso acaba causando o quê? Um estrago. Se você não tiver com a sua mente prontinha, né, você vai deixar que essa palavra penetre. E essa palavra vem para quê? Para exatamente destruir. Por isso, a sua mente, a minha mente, a nossa mente precisa ser renovada diariamente. E como fazer isso? Com a armadura espiritual, uma armadura espiritual bem ajustada. Você precisa ter a sua armadura espiritual bem ajustada. Devemos seguir um modelo de vida e intimidade com o Senhor. Até porque você fazendo isso, o que acontece? Você, a partir do momento que você faz isso, você começa a se proteger a sua mente e evitar que essas palavras venham de encontro à sua vida. A influência que deve estar na nossa vida é a influência da sabedoria divina. Para isso nós devemos ter sempre bons pensamentos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O caráter, a conduta de uma pessoa começa na mente. Não adianta você querer expressar algo que não está na sua mente. Você vai cair. Tem um ditado que fala que o uso do cachimbo deixa a boca torta. Entendeu? Então, uma hora você vai trilhar o caminho errado. Você está vivendo uma vida de máscara. Você está tentando demonstrar uma coisa que você não é. Então, a conduta, o caráter da pessoa começa na mente. As nossas atitudes são de acordo com o que habita em nosso pensamento. É o que eu falei. Uma hora, você pode até achar que está bem, uma hora você acaba tendo problema. Vamos, bota ele para dentro. Não adiantou muito o ventilador ficar ali, não. Está puxando calor mesmo. Bota para dentro, o som vai ficar meio barulhentinho. Mas o ruidinho que vocês vão começar a ouvir agora é o ventilador aí, porque está bastante quente aqui hoje. É o último final de semana do verão, né? Pelo menos é o que vocês estão falando. Muito bem. Então o que acontece? As nossas atitudes são de acordo com o que habita em nosso pensamento. O versículo 9 diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O apóstolo Paulo, ele está orientando aos filipenses exatamente isso. Olha, o que vocês aprenderam, o que vocês receberam,
o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, isso praticai. Então, ele orienta que nos concentremos em atitudes que nos levem a uma vida correta e na paz de Deus. Hoje você tem muito aí os influencers, né? Tem um montão de influencers aí. E está todo mundo indo nessa onda. Tem influencer aí com não sei quantos mil seguidores. Aí você bota uma chamada evangélica no YouTube, onde seja vai dar 100, quando chega. Mas você que tem que influenciar. Você que foi chamado para ser influência, para mudar toda essa história, né? E aí, o que acontece? Por saber, o apóstolo Paulo, por saber da sua forma de proceder, ele nos fala o quê? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele tinha tanta confiança no proceder dele, que ele fala aqui, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Será que algum de nós aqui nessa manhã poderia agir dessa forma? Poderia falar para uma outra pessoa: olha, seja meu imitador assim como eu sou de Cristo? Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Não é ao contrário, né? Tem o ditado que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Está errado. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Seja meu imitador assim como eu sou de Cristo. Olha, eu faço o que Cristo fez. Eu estou imitando a Cristo, estou fazendo. Então faça também. Me copia. É isso que ele estava querendo nos dizer nessa manhã. Porque nós estamos vendo exatamente ao contrário. Estamos vendo pessoas que tinham que usar exatamente esse versículo para poder influenciar, fazendo ao contrário, usando o ditado errado. Olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Está errado. Está errado. Estou influenciando de forma errada. E o povo está indo. E as pessoas estão indo, e as pessoas estão se deixando levar por essa situação. Lá em Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, ainda o apóstolo Paulo agora falando na igreja de Éfeso. Ele não tinha esse negócio, não, para os filipenses eu falo assim, para o pessoal de Éfeso eu falo assim, para Corinto eu falo dessa forma. Não, ele era ele, aonde quer que ele estivesse. Ele não agia como camaleão, né? O camaleão ele troca de cor de acordo com o lugar que ele está. Aí ele não era assim não. Aonde ele estivesse, porque aí ele está falando agora aqui para os Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, mas ele disse o que para o outro? Seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então, a todo instante, ele falava a mesma coisa: olha, vamos imitar a Deus. Mas eles colocavam também na linha de frente. Faça. Essa semana eu ouvi algo e na mesma hora eu repreendi. Uma situação que aconteceu no trabalho, a pessoa lá exerce um cargo eclesiástico, e falou assim, alguém falou assim, são todos iguais. Eu falei, negativo. Você está falando, generalizando uma coisa, está errado. Por quê? Eu tenho como falar dessa forma. Não vivi aquilo que eles estavam fazendo. Então, é dessa forma que tem que ser.
Ah não, eu aqui estou aleluia e tal, mas ali no meio dos meus amigos, uma piadinha daqui, uma piadinha dali. E você vai ser confrontado a todo instante. A todo instante. Você precisa ter caráter, ter uma mente formada. E é o que eu já falei, deixem falar de você. Deixem inventar. Deixem chamar de careta, sei lá, nem sei mais qual é. No meu tempo era cafona, careta. Hoje em dia eu não sei, quadrado. Ah, chama quadrado, redondo, triângulo, chama do que quiser. Sou 100%, caminho todo dia para isso. Luto todo dia, é uma luta constante, diária. Nossa luta é diária. Costumo dizer que a nossa luta é igual o pessoal do AA. Quando termina o dia, mais um dia. E todo dia você é colocado em prova. Todo dia você é encostado no paredão. E todo dia o inimigo das nossas almas fala: olha, renega teu Deus e eu te dou. E aí você diz: está escrito. E você tem uma formação. Você tem caráter. O caráter é a base de tudo. Então, amados, ele diz aí o quê? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ainda tem esse detalhe. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho amado. Você é uma filha amada de Deus. Portanto, imite seu pai. Imite seu pai. Pedro, para não ficarmos só aqui com Paulo, Pedro também nos adverte a uma vida correta. Lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Ele diz assim: como filhos da obediência. Ele já começa o versículo te chamando de filho da obediência. Vamos olhar um pouquinho aqui as cordas vocais. Como filhos da obediência, não vos amoldeis, não tome a forma, né? Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, antigamente, antes que nós fôssemos alcançados pelo Senhor, nós vivíamos de uma forma dissoluta, fazíamos tudo, a moda vamos embora, estava tudo bem, estava tudo certo, né? Aceitávamos todas as coisas normalmente, mas agora ele fala: agora vocês são outras pessoas. Vocês agora foram resgatados do império das trevas, vocês foram trazidos para a luz, para o caminho do Senhor, para os braços do Senhor. E ele agora já mostrou para vocês que vocês são filhos. Já mostrou que o nome de vocês está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele já mostrou para vocês que ele deu a vida dele para que hoje vocês tenham vida e vida em abundância. E agora eu estou dizendo para vocês aqui o seguinte: olha, não os amoldeis as paixões que tiram, não volte lá atrás, esquecendo das coisas que para trás ficam. Ah, mas lá atrás eu fazia passado, não faz mais, né? Não fique olhando no retrovisor, passou, acabou. Aí o versículo 15 fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Então, alguém te chamou, e esse foi o Senhor, que a palavra do Senhor nos fala que não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Então, não foi você dizer: Senhor, você acordou, teve lá uma noite maravilhosa de sono, acordou e falou: ah, hoje eu vou na igreja e vou aceitar Jesus. Não, você não pegou ele de surpresa, ele ficou lá feliz da vida. Ah, oh, que bom, ele hoje está vindo me aceitar. Não. Ele falou: tá vendo, chegou o dia. Eu falei para você que esse dia ia chegar, e só falando, vai acontecer só porque eu já preparei para você. Eu já escrevi o teu nome no livro da vida, desde antes da fundação do mundo.
Então, aí ele fala aqui o quê? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Seja santo no seu procedimento. Não abra guarda, não dê chance para que o inimigo venha cobrar. Dizer, você não disse que ele era assim? Não dê chance. Então, o Pedro está dando essa orientação também. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também. Devemos sempre levar o nosso pensamento cativo à obediência do Senhor. Porque, amados, vamos caminhando lá. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Presta atenção numa coisa. Mas comigo nada disso acontece. Lê do engano. Eu não penso essas coisas. Lê do engano. Você pensa. Todos nós pensamos. Né? Não entendo. Somos humanos. Se existo, vivo e penso. Acabou. Então, alguma coisa um dia vai te chamar a atenção e você vai precisar fazer o quê? Levar o teu pensamento cativo à obediência do Senhor. Então faça isso, exerça isso todos os dias. Todos os dias. Há um dia na vida você bebeu desenfreadamente, hoje em dia não bebe mais, mas um dia. Algo vai te chamar a atenção. Um calor desenfreado, você vai ver lá alguém tomando lá alguma coisa bem gelada, eu prefiro não citar o nome, e você vai sentir vontade de beber. Você passou na rua, viu lá alguém vendendo um papelotezinho, e um dia você vai querer, já tem tanto tempo, só mais uma vezinha. Não faça isso. Não faça isso. É você que tem que ter consciência. Eu me lembro que quando eu larguei o cigarro, eu deixei que o vício que mais me atormentou foi o cigarro. Quando eu deixei, às vezes as pessoas fumavam perto de mim, ainda dava. Hoje em dia eu sinto ojeriza, aquele cheiro horrível. E fico imaginando como eu fui inconveniente. Mas é uma luta constante. Tem outras coisas na sua vida que vai tentar de qualquer maneira tirar você do caminho do Senhor. Manchar o seu caráter. Manchar o seu caráter. No caso da mentira, eu já falei aqui uma vez. Mentira. Mentira. Não adianta. Mentiu, manchou. Fica manchado. Então, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa obediência significa escutar com submissão. É você escutar com submissão. É você se submeter à palavra do Senhor. É você não deixar que as coisas do mundo, que as vicissitudes dessa vida venham te derrubar. Porque muitas das vezes você está lá feliz da vida, está tudo bem, mas chega um momento que a situação complica e vem as ofertas, vem as possibilidades fáceis, mas que vão te cobrar alguma coisa lá na frente. Não vá nesse caminho, não vá. Não tente mudar o rumo da sua história. Você tem que saber, você tem que
ser sabedor de que a sua mente pode te trair. Se existe, e as pessoas ficam assim, é o diabo. Ah, pastor, foi o diabo que botou uma casca de banana na minha frente. Não foi não. Casca de banana, tu joga ali, o cara cai na mesma hora. Tudo começa devagarzinho. Vai minando, e aquilo vai crescendo. Chega ao ponto que culmina em você fazer o que é errado. Começa tudo devagar. Não tem problema, é só uma vez, ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Eu me recordo, me lembrei disso agora. Você vê, ninguém está vendo. Bom, Deus nós sabemos que está em todo lugar e vendo tudo, né? Então, eu me lembro que eu fui para a Bahia fazer um serviço, já tem muitos anos isso. Fui para a Bahia fazer um serviço, como não ando de avião, fui de ônibus. Aí, lá para a madrugada, viajei à noite, lá para a madrugada, houve um acidente, logo depois de ter uma filotone, o ônibus parou em ter uma filotone, mais adiante houve um acidente, e entrou uma turma daquele ônibus para ocupar alguns lugares que estavam vazios no que eu estava, para ir embora. E conversando, aquela coisa de saber o que aconteceu, da onde vocês são? De Marechal Hermes. Eu era de Anchieta. Não eram meus conhecidos, mas olha só, assim como não poderia ser, né? Já aconteceu de eu passar e passei por você na estrada. Então, não pense que você está sozinho. Dos olhos humanos sempre vai ter alguém, e dos olhos de Deus em nenhum momento. Você pode estar lá num bunker se protegendo de algum ataque inimigo aí, de tantas guerras que estamos vendo, mas o Senhor está ali contigo. Pode ter certeza disso. É porque ele disse o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ponha isso na sua cabeça. O maior traidor seu é o teu pensamento. É ele que vai te trair, se você não tiver cuidado. Pensamentos errados levam você a atitudes erradas. Esteja sempre de prontidão com a armadura do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí o versículo 17 fala assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Coloque-se todo dia e a todo instante diante do Senhor. Salmo 139. Salmo 139, versículo 23, versículo 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, que conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, você possa, né? Sonda-me, Senhor. No Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
Guarde a palavra do Senhor no coração, para que você não venha pecar contra a palavra. E eu vou te dizer uma coisa, com toda honestidade. O pecado, ele vai te trazer consequências terríveis. E o maior quem vai mais sofrer, quem vai pagar mais o preço pelo erro é você mesmo. Porque o pecado, ele leva o quê? Ele leva à morte. Você pode perceber que a pessoa que está vivendo em pecado, mas eu conheço fulano que está em pecado e não morreu. Ele pode não ter morrido fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E ele nunca vai aceitar que ele está errado. Porque é engraçado isso, né? O errado nunca aceita que está errado, ele está sempre certo. Lembre-se que você ainda não falou e o Senhor já sabe. Você ainda nem abriu a boca. Salmo 139, versículo 4. Você ainda nem abriu a boca. Diz assim: ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Você ainda nem pronunciou e o Senhor já sabe o que você está pensando e o que você vai falar. O tempo que nós estamos vivendo é muito cheio de informações. Você liga a televisão, é informação. E essas informações mudam a todo instante. Você tem uma informação agora e daqui a menos de uma hora, se bobear, muda tudo. Países fazem acordo, não, vamos fazer aqui um pacto de paz de 5 horas, daqui a 5 minutos está um atacando o outro. Pessoas estão falando, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e daqui a 5 minutos estão fazendo tudo ao contrário do que falaram que iam fazer. As informações, elas mudam a toda hora. Agora vem aí a inteligência artificial, que é outra coisa também, que você tem que ter muito cuidado. Muitas das vezes você está vendo a pessoa ali falando, não é inteligência artificial. Então você precisa estar a todo tempo respaldado na palavra do Senhor, para não se deixar enganar. E como fazer isso? Manter-se firme na fé. 1 Pedro capítulo 5, primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. 1 Pedro 5, versículo 8 ao versículo 11, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Versículo 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mantenha-se firme, porque tudo passa, vai passar. Vai passar. Olha o que diz o versículo 10. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está passando por alguma situação difícil? Vai passar. Fortifique-se no Senhor, vai passar. Ficou tudo bem? Continue se fortificando no Senhor. Para que quando vier outro problema, outra intempérie, outra notícia que não te abale, como a que você se abalou antes. Porque cada problema que você passa é um degrau que você galga. E aí você fica escudado, fica protegido, preparado caso aconteça você. Mas sempre vai vir algo com um pouquinho mais de intensidade. E aí você faz aquela regrinha, né? Normal, né? Problema X menos problema X resta. Aí você vai ver que o saldo ali é bem menor. E o Senhor está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele saldo bem menor ali você vai tirar de letra. E você vai se fortalecendo.
agora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco. Aí a gente anda assim, eu já estou passando tanto problema. Aí você para, fecha seus olhos e pensa no que Cristo passou por você. Foi muito mais do que temos passado. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Outra coisa que você precisa entender é o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Você precisa entender que o Senhor nos constituiu, me constituiu e te constituiu sacerdote real. Você é o sacerdote do Senhor aqui nessa terra. Você acha que o inimigo está satisfeito com isso? Claro que não. Claro que não. Né? 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, pedras vivas do Senhor, né? Sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí no versículo 9 ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu quero falar para você que está aí através do Facebook, você que está através do YouTube e que está dizendo assim: eu não sirvo, eu não presto, eu não valho nada. Eu quero que você pense nesse versículo 9 aí de 1 Pedro, capítulo 2. Se você tem uma Bíblia em casa, vai lá, pega a sua Bíblia, vai lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E pense nisso que está escrito aí. Está dizendo assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí vem nisso aí o que você vai fazer, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez você já tenha passado até pelo Evangelho. Talvez você já tenha até andado em nosso meio e agora, por algum motivo, alguém falou alguma coisa, você deixou o teu pensamento te trair e aí você está fora. Eu não quero mais saber de igreja. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para nós encerrarmos, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Diz assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou estando ausente, ou estando presente, viva de modo digno. Não seja duas faces. Na igreja é um, fora é outro. Não seja assim. No trabalho é um, em casa é outro. Não, viva de modo digno. Seja um sacerdote real. Seja uma sacerdotisa real. Não esqueça, você é nação santa. Você é raça eleita. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor.
porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã, porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu ainda estava de palmas ao Senhor. Quero louvar a Deus também. Hoje nós estamos recebendo aqui já de volta a nossa diaconisa Gisele. Ainda está, né, Gisele? Vamos ficar orando. Vai passar? Emagreceu bastante? Já está se recuperando da cirurgia, mas hoje resolveu passar um pouquinho, sair de casa. Quantos dias já dentro de casa? 7 dias. 1 mês e 7 dias trancada dentro de casa, ainda falta um pouco. Já tem mais aí alguns 30 dias pela frente, mais ou menos. Mas hoje eu não vou até lá devagarzinho, daqui a pouco eu vou estar levando ela. Daqui a casa dela é 1 hora, né? É 10 minutos, mas com ela dentro do carro é 1 hora. Vamos louvar a Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos. Quero te agradecer nessa manhã, Pai querido, por poder estar recebendo de volta aqui a nossa diaconisa Gisele, ainda se recuperando dessa cirurgia que deu trabalho para os médicos, mas o senhor estava lá, foi tranquila, graças a Deus, está se recuperando bem, já ela estará completinha aqui, sem nenhuma restrição para estar conosco. Te louvo e te agradeço pela vida dela, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habitem em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dei uma linda salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus, eu sou o pastor Milton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba.